Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, como vocês viram no título, eu vou fazer a resenha desse livro aqui, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuiston. Então, antes de começar, esse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever, compartilhar esse vídeo caso você goste, tá? Isso é muito importante para mim. Para começar, a gente vai ter a perspectiva do Alex aqui, em vários momentos, ele falando. E a gente realmente vê a história. Eu não consegui parar de ler em nenhum momento, porque ele coloca todos os fatos e todas as opiniões e tudo, então eu gostei bastante. E ele é filho da primeira mulher presidente dos Estados Unidos, então ele se vê nesse meio e ele sempre diz que ele quer a política. Ele tá na faculdade, ele tá com 21 anos e ele sempre tá pensando o que ele vai fazer para entrar na política, qual que é os passos que ele vai dar. E aí a gente também tem a irmã dele, a June, que ela é jornalista, ela é mais velha que ele e ela não tá tão envolvida assim na política. Na verdade, ela queria fazer uns furos jornalísticos mais pesados, mas ela não pode por ela ser filha da presidente. Então, eles vão ver que ela não é neutra, digamos assim, Então, o Alex sempre tá nesse meio. Uma coisa importante dizer também que eles têm descendência mexicana também. Isso é um passo para algumas pessoas não gostarem deles ali, Como todo preconceito existe. E aí temos a entrada do Henry, que é o príncipe da Inglaterra. E o Alex desde sempre não gostou dele, porque ele achava ele muito rude, muito snob, como um príncipezinho. Tinha uma foto do Henry e ele achou que isso era ódio. Acabaram tendo um incidente. E o que aconteceu foi que no casamento do Philip, que é o irmão do Henry, o Alex e o Henry meio que... Não é que eles brigaram, eles estavam discutindo, aí um puxou o outro e eles acabaram caindo em um bolo do casamento do Philip, que custava 75 mil libras ou dólares, alguma coisa assim. Foram obrigados a assinar um contrato dizendo que eles eram amigos, sair várias vezes junto pra provar pra todo mundo que na verdade aquilo não era nada, sabe? Era um mal-entendido e tudo mais. E acabou que o Alex começou a perceber que o Henry, ele tinha muito peso por ele estar ali na coroa, ele tinha muitas regras, ele não podia falar o que ele queria, ele não podia ser o que ele queria, ele gostava de muitas coisas, sabe? E ele era tipo como um príncipe mesmo, ele era muito carismático, querido e tudo mais. E aí acabou que um momento o Alex deu o número dele pro Henry e eles começaram a conversar por mensagem. Então eles sempre ficavam conversando, eles sempre estavam se ligando em horas da madrugada, conversando e tal. E aí chega uma festa de ano novo, onde eles também chamam o Henry, E eles estão lá de boa, e aí acaba que a Nora, que ela é a melhor amiga deles ali, do Alex e da June, como eles sempre fazem isso no ano novo, eles se beijam, porque eles já ficaram um tempo, mas agora é só amizade. E aí o Henry vê aquilo e sai. Aí o Alex vai atrás. Poder ficar com as pessoas que eu queria, mas e tal. Daí eles começam a conversar. E aí ele fala que ele é muito burro. E o Henry beija o Alex. E aí depois desse beijo, o Henry vaza. E aí o Alex fica mandando mensagem pra ele, fica perguntando das coisas. E foi um choque. E aí o Alex começa a se questionar tudo sobre a sexualidade dele. Porque ele achava que ele era hétero. Sempre ele achou que, não, eu sou hétero e tal. E aí ele começou a repensar isso e começar a pensar, não, mas será que eu não sou bi, sabe? E aí a gente também descobre que o Henry, ele é declaradamente gay, ele nunca escondeu isso das pessoas que conheciam ele, porém a coroa não deixava ele dizer para as pessoas que ele era gay. Meio que, na verdade, eles não chegaram e falaram isso pra ele, mas eles meio que deram pra entender que isso não era permitido na coroa, Então o Henry sempre teve que guardar isso pra si e fingir que nada estava acontecendo. E aí a gente vê o envolvimento deles, que aí rolou umas pegação bem pesada, assim, porque cada vez que eles se viam, tinha um fogo ali, e era sempre. E aí algumas pessoas desconfiaram, começaram a perceber, eles contaram pra algumas, Porque eles, o chefe de segurança de cada um deles meio que sabiam, porque eles tinham que estar junto, Porque, querendo ou não, o filho da presidente dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra, Eles não podiam ser deixados sozinhos. Ainda mais que os paparazzi e tal. Mas daí eles foram se relacionando e foram indo. Um rumor que o Henry estaria no mesmo local que o Alex.
E aí a Juni meio que teve que dizer que eles que estavam ficando juntos e não o irmão pra proteger ele, entende? De tudo isso, porque querendo ou não, a mãe do Alex estava concorrendo à reeleição, né, pra ficar mais 4 anos ali, e isso podia não agradar algumas pessoas, as pessoas mais conservadoras. A mãe do Alex pegou e falou assim: tu acha que esse relacionamento vai ser pra sempre? Tipo, que realmente tu vê futuro com ele? Que se sim, segue em frente, e se não, você termina tudo e tal. Um personagem que eu acho importante falar, que é o Rafael Luna, que ele tava com a mãe do Alex, né, tipo, do lado dela, e aí do nada ele vai pro lado do concorrente dela, que é o Richard, que é um cara bem conservador, e ninguém tá entendendo nada, e a gente descobre mais tarde o porquê que ele fez isso. Que, como eu disse, a Juni assumiu que eles estavam no caso, né, ele e o Henry, não com o Alex, só que aí acabou vazando todos os e-mails que o Alex trocou com o Henry e vice-versa. E aquilo ficou muito pesado porque eram muito íntimos, eles falavam mal da coroa, pelo menos o Henry, eles falavam coisas mais caráter sexual. Isso foi a público pra todo mundo ver, então pensa o transtorno que deu. E todo mundo teve que ler isso, tipo, da assessora da mãe dele, porque, né, eles tinham que defender de alguma forma. E aí vem o Rafael, que ele meio que entrou na campanha do Richard pra desmascarar ele, porque ele meio que o Richard tentou abusar do Rafael um tempo quando ele era jovem, e aí ele ficou mal com isso, né, mas ele não contou pra ninguém, e aí ele ficou preocupado tipo, ele queria arrumar provas. Então ele foi lá, e aí, não com muita dificuldade, mas ele acabou descobrindo que foi o Richard que meio que pagou várias pessoas pra espionar o filho da presidente, e isso é um crime. E então, né, ele meio que perdeu a eleição e respondeu por esse crime também, né? E sim, a mãe do Alex é reeleita, então todo mundo tava super preocupado que não ia ser reeleito, mas daí o Alex subiu lá no palco, improvisou um discurso pro Texas, né, porque eles sempre voltam pro Texas, né, que é a terra deles, e aí acaba que eles ganham, né? Esse é o maior, mas o que é basicamente isso que acontece. Mas a gente também tem o Alex se questionando sobre a política, o que ele quer fazer, porque ele achava que ele tinha tudo um plano, e aí quando chega o Henry, ele começa a perceber que ele não precisa fazer tudo com 21 anos, sabe, ser a primeira pessoa mais jovem a fazer isso e tal, que ele pode ir com calma, que ele pode ir devagar, e também ele não quer esconder, entendeu? O Henry, na verdade, os dois estavam planejando contar para as pessoas, só que com o tempo, depois da reeleição da mãe e tal. Só que aí o Richard soltou essa bomba, e aí o Henry falou que ele não gostaria que fosse nessas circunstâncias, mas que ele não ia mais negar, que ele não ia mais esconder o amor que eles tinham entre eles, então eles não assumir. E aí tanto que eles foram falar com a rainha, e a rainha meio que deu para entender que as fotos poderiam ser montadas, as coisas poderiam ser montadas, porque tiraram foto desse beijando também. E aí a mãe do Henry, que era uma pessoa que depois da morte do pai dele, ela ficou muito mal, tanto da vida dos filhos, ela deu um basta e ela pegou e falou que não. E meio que deu pra entender que se ela continuasse dizendo que o Henry não poderia se assumir, ela ia dar um jeito de tirar a rainha do poder e ela assumir, porque ela era uma princesa. E ela estava na linha de sucessão ao trono, então, né, a rainha meio que foi obrigada a aceitar. E aí também uma parte muito emocionante foi que com o surgimento, né, e eles realmente assumiram que eles estavam juntos, muitas pessoas estavam a favor deles. Tanto que eles brincaram no e-mail que é assim, a gente vai fazer história, né? E aí fizeram camisetas do História, né, pra apoiar eles e tipo, o mundo inteiro, na verdade, mostrou que estavam do lado deles, então eles ficaram muito emocionados porque eles estavam com medo da repercussão, sabe? Porque tinha muito comentário negativo também. Mas acabou que eles ficaram juntos no final, e aí o Henry acabou assumindo umas partes, assim, que ele e o melhor amigo deles tinham, tipo, uma empresa, não sei se é uma empresa o nome, mas era pra ajudar pessoas LGBTQ+, e principalmente aquelas pessoas que foram expulsas de casa por serem quem elas são. Então ele criou várias casas, vários abrigos para apoiar essas pessoas.
Então, um foi situado também, né, nos Estados Unidos e tal. E acabou que o Henry falou pro Alex que ele comprou uma casa no Brooklyn. E aí pensa que, né, o Alex ficou muito feliz porque agora eles podiam se ver mais. Então, basicamente a história foi isso. E a gente também tem várias coisas assim que no começo eles ficaram 7 meses ficando assim só por ficar. Eles não meio que se assumiram. Só que o Henry sempre amou ele, sabe? Ele viu que, tipo, ele sempre amou o Alex, só que ele achou que esse amor não era recíproco. E aí, quando o Alex foi falar o termo, o Henry meio que deu uma fugida e ignorou o coitado do Alex por um tempo, até que o Alex foi lá e invadiu o palácio de Buckingham. Aí, né, podia ter sido... Imagina se ele tivesse sido preso, né? Mas tudo bem. Mas daí, a galera acabaram ficando de boa. A gente tem aqui também muitas coisas assim que a gente viu o apoio da família, principalmente do Alex, que todo mundo que era da família dele, o pai, o padrasto, o irmão, a melhor amiga, todo mundo tava apoiando ele na decisão dele e acabou apoiando o Henry também, tipo, falou assim, ah, tu é da família agora e tal, né? E a rainha meio que teve que engolir o irmão, o Philip, no começo ele tava ainda muito preconceituoso e tal. Só que aí no finalzinho deu pra perceber que ele começou a mudar a opinião dele, começou a aceitar um pouquinho mais. Então, né? Mas agora eles estão oficialmente juntos e vivendo esse amor. E eu, tipo assim, eu queria um segundo livro. Eu favoritei esse livro aqui porque foi um misto de emoções. Eu ficava com raiva de alguns personagens. Tipo assim, eu não acredito que ele fez isso. Aí no final eu descobri porque que ele fez isso. Eu fiquei, então tá tudo bem. Outras eu quase chorei. Sério, tipo, começou a lacrimejar. Porque é uma história, querendo ou não, é uma história de, tipo, de conhecimento também, né? De, tipo, eles se conhecendo, eles veem como é que esse mundo, ele, sabe, vendo o real preconceito ali. Com certeza vai ser um livro que as pessoas vão, tipo assim, me recomenda um livro. Eu falei assim, lê esse aqui porque é muito bom. E tanto que eu marquei várias coisinhas, não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Enfim. Então, era isso. Eu queria um filme disso aqui. Sinceramente, eu queria um filme. Eu imagino tudo na minha mente e, tipo, meu Deus, ia ser perfeito. Então, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. O livro é grande, porque conta assim, ó, o que eu contei da história, basicamente tudo, mas aqui eles aprofundam mais, tipo assim, do Alex focando na faculdade, e aí depois falando com as pessoas, com os personagens, com o pai, com a mãe, sabe? Então, é um livro bom de ler, mas eu só falei aqui mais o focado na história de tudo que aconteceu. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo e até a próxima.